Boa tarde, gente. Hoje estaremos iniciando, mais uma, mais uma atividade relacionada às propostas de atividade física, possibilidades de emagrecimento. Venho trazer para vocês algo relacionado ao emagrecimento de uma forma geral, né? A gente sabe que para emagrecer, para atividade física trazer benefícios nesse sentido, nós temos que fazê-la de forma sistematizada, né? E fazer de forma sistematizada requer uma certa disciplina e um certo envolvimento relacionado à atividade física. Num primeiro momento, a gente logo fala que as atividades físicas relacionadas especialmente para a pessoa que quer utilizar disso para diminuição da gordura corporal, ela tem que ser de forma gradual. É lógico que a pessoa não vai sair correndo uma maratona no primeiro momento, e isso humanamente não é cabível, mas ela pode ter como objetivo, como projeto, correr uma maratona. Só que para isso acontecer, temos que organizar e sistematizar essa atividade. E, consequentemente, essa atividade sistematizada e organizada, ela vai ter a pessoa vai ter a possibilidade individualmente de ter os ganhos relacionados à perda de peso, né? Isso se a gente for pensar dentro dessa questão. Só que quando a gente fala de atividade física, logo a gente fala de qualidade de vida e saúde. Esse é o grande legado que a gente quer deixar aqui. Atividade física como meio de promoção da saúde e prevenção das doenças, é claro, né? E consequentemente um emagrecimento. Eu acho que nós temos que começar a refletir sobre essas questões, no sentido de fazer com que o corpo, ou que a gente sempre tenha o movimento como foco. Acho que é importante a gente destacar isso. E é lógico que a qualidade de vida é uma escolha e uma responsabilidade individual. Isso, se a gente, é lógico que historicamente isso foi cada vez mais levado para nós, né? Nós temos a nossa responsabilidade enquanto a nossa qualidade de vida, nós temos a nossa responsabilidade enquanto saúde. Só que a gente tem que se atentar a uma questão que o poder público ele também deve incentivar a atividade física no sentido de uma população mais saudável. O poder público ele tem grandes possibilidades de fazer uma economia no sentido da questão da saúde, né? Uma pessoa mais saudável ela vai procurar menos hospital. Isso é uma lógica, né? Uma lógica que é de fato verdadeira. É uma lógica de fato que realmente acontece. Mas responsabilizar o indivíduo pela sua saúde é uma coisa irresponsável dos governos, né? Se a gente for pensar, é lógico que ele tem uma parcela dentro de todo esse planejamento de uma população mais saudável, de uma população mais ativa. A gente vê exemplos de cidades, né? Florianópolis, por exemplo, em termos populacionais, né? Ela é a cidade mais ativa do Brasil. E isso foi proporcionado, né? Foi pensado, foi planejado. E as outras cidades, de uma forma geral, têm que pensar estrategicamente essa política, né? E é lógico que nós estamos aqui falando da questão do emagrecimento de forma direta, né? E uma das perguntas que eu acabei de fazer no Facebook foi quantos quilos você ganhou ou perdeu em 2 anos? E isso é lógico, né? Se a gente for pensar, a gente tem que pensar. O meu foco é a questão do movimento, da atividade física. Esse é o meu foco direto. Mas se a gente for pensar em torno da possibilidade
do poder público incentivar, isso já é uma outra questão que tem que ser arquitetada pelas pessoas que pensam e executam essas políticas públicas. Isso deve ser uma política pública, sim. Trazer qualidade de vida para as pessoas tem que ser uma política pública. Infelizmente, eles colocam toda essa responsabilidade no indivíduo. O indivíduo também é responsável pela sua qualidade de vida e saúde. Mas não é só o indivíduo, né? A gente tem que cobrar o poder público para trazer políticas de incentivo, os nossos trabalhos, incentivar a gente à prática de esportes, porque o indivíduo, né, mais uma vez retomando, o indivíduo saudável, ele vai ter uma maior produtividade. Mas isso é um ponto, mas o ponto que a gente quer destacar aqui é a questão relacionada ao movimento. Quanto mais as pessoas, né, a Organização Mundial da Saúde diz que a gente tem que fazer no mínimo 150 minutos semanais. Isso seria, se a gente coloca 3 vezes na semana, dá 50 minutos, né, professor? Mas se a gente coloca 30 minutos de 5 vezes por semana, isso não é um tempo difícil de ser executado. Né? Isso sempre lembrando da nossa condição física, do nosso perfil corporal, da nossa condição clínica, da nossa condição motora. Isso a gente tem que estar sempre atento, né? Ter a recomendação, o aval do seu médico, uma avaliação física, isso a gente não pode perder de vista. E quando a gente traz todas essas questões para relacionar atividade física e emagrecimento, a recomendação da Organização Mundial de Saúde ela é importante. Né? E pensando nela, esses 50 minutos 3 vezes por semana ou esses 30 minutos 5 vezes na semana, ele tem que ser, né? Tem que ser lento e gradual. A gente não pode pensar nessa questão de forma imediata. Né? O emagrecimento, ele de forma imediata, ele pode trazer... talvez não traga benefícios à saúde, mas sim uma complicação nessas questões. Por isso que a gente tem que ficar sempre atentos à questão da atividade física, que se inicia de forma lenta, mas gradual. Ela tem que ir avançando. Por isso que eu sempre falo, a atividade física ela tem que ser sistematizada, ela tem que ser organizada, ela tem que ser planejada. E os objetivos nossos, eles vão nos trazer reflexões no sentido de o que eu quero para o meu futuro, né? O que eu almejo daqui a 2 anos relacionados à minha questão corporal. A população brasileira cada vez mais envelhecida, a gente sabe que essa questão do envelhecimento é uma questão importante que deve ser pensada não só pelo indivíduo, mas sim por uma política pública, de fazer com que existam programas que vá realizar ações que vai fazer com que essa pessoa envelheça com qualidade. Esses são alguns pontos que a gente tem dentro dessa questão: atividade física, o estímulo, né? Vamos pensar o rompimento de atitudes sedentárias. A gente tem que também ter esse olhar, porque o indivíduo sedentário ele vai ter possibilidades de inúmeras doenças. Imagine, né, vocês que poderia ser evitados, né, 80% das doenças cardiovasculares, derrames e diabetes. Né, a implementação de políticas públicas a partir da atividade física, ou o indivíduo ter essa atitude mais saudável, né, de fazer atividade física e romper com o sedentarismo. E 40% dos casos de câncer poderiam ser prevenidos. Olha só a responsabilidade ou uma simples recomendação, né? Lógico que é uma recomendação importante para a gente ter esse olhar e colocar a atividade física como uma questão prioritária na nossa vida, ela é importante. Ela vai fazer com que a gente evite inúmeros
problemas de saúde. Eu acho que é importante a gente pensar em torno de todas essas questões, né? Se a gente for colocar a atividade física como prioridade na nossa vida, a gente sabe que, né, é uma escolha individual e uma responsabilidade individual, mas a gente não pensa essa questão isolada das responsabilidades públicas, né? Vamos pensar aí numa cidade mais ativa e mais saudável, o custo-benefício que isso tudo traz, né? O investimento numa cidade ativa e saudável, isso é muito importante para a sociedade de uma forma geral. Ela vai evitar um gasto com saúde muito grande, né? Previne, e além da população ser mais forte, além da população ser mais produtiva, toda essa questão econômica, né? É claro que a gente não entra no mérito da questão econômica, mas é uma questão importante, né? Quanto menos adoecer, mais a chance da gente estar no trabalho, mais a chance da gente estar sendo produtivo. É importante a gente pensar também dentro dessa perspectiva. E quando a gente fala, né, de atividade física, dessas questões relacionadas ao trabalho, a gente tem que repensar esses 5 minutos, esses 8, esses 10, 12, esse tempo da ginástica laboral da empresa é um tempo que tem que ser repensado. A ginástica laboral, em termos de política pública, né, para ela trazer benefício, ela deve ser repensada. Não só pensada para maior produção do nosso do indivíduo trabalhador, mas sim pensar na questão da política pública mais ampliada, né, de trazer qualidade de vida para um número maior de pessoas. Eu acho que a atividade laboral, ela é um início. Ela não é o fim, ela é o início, porque faz com que o trabalhador tenha uma reflexão e dali ele vai procurar uma academia, ele vai procurar um espaço de lazer, ele vai procurar a própria rua de uma forma geral, né, para fazer uma atividade física. Acho que é importante a gente pensar. E as cidades, elas devem incentivar as pessoas a ter qualidade de vida e saúde a partir do exercício físico, por meio do exercício físico. Eu gostaria aqui, né, de agradecer a participação de vocês, né, trazendo questões e perguntas. Eu trago, né, vou refletir essas questões e depois a gente pode pensar, né, a atividade física, saúde, um tema relacionado à questão da escola no ensino médio, que é muito importante. Obrigado, Silvana, pela sugestão. E é isso, gente. Eu agradeço a participação de todos aqui, eu agradeço vocês que entraram e fizeram perguntas, participaram de alguma forma. E para próximo tema a gente reflete a questão da educação física na escola, que eu acho que é muito bacana também, né, o tema que a Silvana trouxe para nós. E um grande abraço, boa segunda-feira, boa semana para todos, né? No início da semana a gente já inicia com essa proposta de fazer com que vocês tenham um movimento como parte prioritária na vida, né? Romper com atitudes sedentárias e ter o movimento como parte prioritária na nossa vida e das nossas vidas. Isso é uma proposta que eu venho desenvolvendo com vocês aqui às segundas-feiras, sempre a partir das 2 horas. Hoje eu dei uma atrasada, mas normalmente é 2 horas, 2h30, e aí o pessoal que tá podendo assistir e podendo participar, eu fico muito grato por vocês participarem e contribuírem com Vida Saudável. Valeu, gente, muito obrigado, até uma próxima. Obrigado.